a conferência internacional e alguns poucos cooperadores e os irmãos que servem serviço de música. Então, está tendo um pequeno grupo lá na estância e está sendo ministrado, e nós estamos tendo o privilégio de participar dessas conferências. Vai ser essa semana, praticamente todos os dias à noite. Agora não está tendo, por isso nós estamos partindo o nosso pão à noite. Normalmente nós partimos 9 horas da manhã. E o meu coração, irmão, dando prosseguimento a essa palavra que está sendo pregada, onde o foco tem sido em pregação do Evangelho do Reino. E na minha meditação particular, um versículo sempre me saltou aos olhos. E hoje eu vi esse versículo de uma maneira diferente, à luz da palavra que nós temos ouvido. Mas antes da gente começar propriamente dito, vamos levantar, ficar de pé, escolha um irmão, uma irmã do lado para a gente orar um pouco, para que o Senhor fale ao nosso coração essa noite. Abrir em Romanos 13, 11. Todos acharam? Romanos 13, 11. Fala. E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos.
nós precisamos ter essa convicção e essa certeza. Como nós já vimos, a Bíblia começa com uma afirmação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse, no princípio, diz respeito a uma eternidade passada, não está claro. Há muito tempo atrás, imensuravelmente, Deus criou os céus e a terra. E os paleontólogos, os geólogos, eles colocam a criação da terra há milhares e milhares e milhões de anos atrás. Agora, houve um momento em que houve uma rebelião no universo. E o versículo seguinte de Gênesis 1, depois que fala que Deus criou os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia. É exatamente a mesma forma verbal, onde fala, e Eva veio a ser a mãe de todos os seres viventes. Em hebraico é hayetá. O verbo ser e estar é o verbo mais irregular que tem. E não é só em português, não. Quem estudou inglês sabe disso. O verbo to be é uma complicação. E o hebraico também não foge. Então, os tradutores têm que escolher uma tradução. Mas a terra veio a ser sem forma e vazia. Por quê? Por causa dessa rebelião. A terra foi coberta de águas de dilúvio, águas de juízo. Eu não estou me referindo ao dilúvio do tempo de Noé. É algo ainda muito e muito tempo para trás. Mas aí, há aproximadamente 6.000 anos atrás, Deus, ele começou uma obra de restauração. E no final daquele primeiro dia, isso está em Gênesis 1, quando Deus, então, criou a luz, no final do versículo 5, está assim, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Só que, hebraico, não está o número ordinal. Primeiro é ordinal, mas está literalmente o dia 1. Ou seja, foi um dia, foi um marco, mas não foi o primeiro. Compreenderam? E aí todos os outros dias, aí sim, é segundo, terceiro, quarto, quinto, até o sexto e o sétimo, onde ele descansou. Ou seja, volto um pouquinho para cima aqui. Essa
é a eternidade passada. E aí, uma nova dispensação. Aqui, o homem foi criado. E ele foi criado com um propósito de estabelecer o reino de Deus nessa terra. Se a gente pega as palavras que Deus fala a Adão, é uma palavra de estabelecer o domínio, o reino sobre a terra. Nós sabemos, infelizmente, os nossos pais caíram. Então, aqui estão aqui os patriarcas. Infelizmente, os patriarcas falharam, Adão falhou, Noé falhou, Abraão falhou. Não necessariamente que Abraão falhou, mas a descendência de Abraão falhou, assim como a descendência de Noé, de Adão e todos mais. Então, entra aqui a era dos patriarcas. Eu não estou muito bom de desenho, não. Era para ser um círculo, né? Aqui está a época da lei. O povo de Deus, eles não conseguiram cumprir o propósito de Deus de estabelecer o reino. Deus, então, endurece o coração dos judeus e abre-se a porta para a igreja. E nós estamos aqui, próximos a iniciar a próxima dispensação, que é a dispensação do reino. Um dos nomes que a igreja é chamada no livro de Atos é o caminho. Isso mostra que a igreja não é um fim em si mesmo, é um meio para Deus estabelecer o reino. E nós sabemos que quando esse reino de 1000 anos ser concluído, iniciará o novo céu e nova terra. Ou seja, a eternidade futura. E o tempo? O tempo está aqui. Se nós pegarmos as palavras que Deus falou a Adão, a Noé e a Abraão, nós vamos ver que sempre está falando de estabelecer o domínio sobre a terra, de ter um povo que seja um reino de sacerdotes. E se você pegar as primeiras palavras do Senhor Jesus, o que o Senhor Jesus fala? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus.
E quando ele morreu e ressuscitou, ele ainda ficou num período de treinamento, de aperfeiçoamento dos seus discípulos por 40 dias, falando sobre o quê? Sobre o reino. Ou seja, Paulo está direcionando o seu falar para a igreja em Roma. Hoje eu estou direcionando o meu falar para a igreja em Carlos Chagas. Mas assim como a igreja em Roma, eles haviam crido, mas eles não estavam vivendo de qualquer maneira. Eles eram pessoas que conheciam os tempos. Ou seja, para Deus não tem tempo. Mas nós estamos limitados ao tempo. E Deus conheceu isso quando Deus se fez homem e nasceu da Virgem Maria. Ele encontrou uma jovem pura, disposta a fazer o propósito de Deus. E falou: cumpra-se em mim a tua vontade. É o que nós precisamos fazer. Ter a mesma disposição que houve na Virgem. Senhor, cumpra em mim o teu propósito. Se nós fizermos isso, é sinal que nós estamos conhecendo o tempo. Vocês já tiveram a experiência de ir em um velório e chegar, às vezes, filhos rebeldes, chorando em cima do caixão, e às vezes até falando: se eu soubesse que eu ia perder a minha mãe, o meu pai, eu teria dado mais atenção. Mas eles não conheciam. Vamos abrir em Mateus 6:33. Mateus 6. Aqui é o próprio Senhor Jesus que está falando. Mateus 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se nós formos ver aqui o contexto, essas coisas dizem respeito ao nosso sustento. Que são coisas lícitas. É a nossa roupa. Nós não podemos andar nu. É a comida. Nós precisamos nos alimentar e todo dia. Nossa moradia. É tudo lícito. Mas, se nós não formos conhecedores do tempo, por que motivo eu fui colocado aqui, eu vou ter o meu foco nessas muitas coisas que são lícitas, não é errado, nós temos que trabalhar. Quando o Senhor Jesus voltar, nós não estaremos numa reunião da igreja, nós vamos estar
nos nossos afazeres. Nós passamos a maior parte do tempo em nossos afazeres. O Senhor ilustra essa situação, fala: duas estarão no moinho. Estava preparando o que no moinho? Estava lá, fazendo farinha de mandioca. Estava preparando a goma para fazer o beiju, o trigo para fazer o bolo, o pão, não importa. Cada região tem os seus costumes, sua alimentação. Mas nós não podemos focar no que comer, no que vestir. O que o Senhor fala? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se nós somos servos, alimentação, o vestuário e tudo mais do escravo, do servo, é responsabilidade do seu Senhor. Então nós precisamos ter o foco no reino, porque aí nós vamos saber que tem um primeiro lugar, um segundo lugar, um terceiro, um quarto. A palavra é muito clara. Se nós não cuidarmos os da nossa própria casa, nós somos piores do que o incrédulo. Então você tem que dar prioridade aos nossos velhos, às nossas crianças, aos nossos cônjuges, aos filhos. E aí, se a inimiga morte vier ceifar alguém antes da volta do Senhor e o seu reino de glória, aquilo não vai nos abalar. Mas sabe por que a morte é uma inimiga? É porque ela interrompe a nossa oportunidade de termos um novo começo. Ela interrompe a oportunidade de nós crescermos em vida. Olha só, o jeito que eu deitar, eu vou acordar. Se eu chego todo lameado do curral, deito e durmo, como é que eu vou acordar? Lameado do curral. Agora, se eu tomo um banho, visto uma roupa limpinha, cheirosa, como é que eu vou acordar? Limpinho, cheiroso. Então, nós precisamos viver uma vida estabelecendo as prioridades adequadas. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos ser esses conhecedores do tempo. Se isso acontecer, a morte vier nos ceifar, ou ceifar um ente querido, qual é o maior de todos os consolos? Ele dormiu em Cristo. Pronto. Nós não vamos mais desfrutar momentaneamente da sua companhia, mas quando houver a ressurreição dos mortos, ele vai ressuscitar, receber um corpo de glória.
E se nós estivermos vivos, num piscar de olhos, também iremos receber um corpo incorruptível. Sabe por quê? Ninguém pode comparecer diante de Deus com o corpo do pecado. O que é o corpo de glória? É o corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Antes de morrer. O Senhor, quando ainda estava vivo, ele recebeu da Virgem o corpo natural. Ele tinha os mesmos sentimentos que nós temos. A palavra fala que por diversas vezes ele foi tentado. O problema é que muitas vezes nós caímos na tentação. Ele nunca caiu. Por isso, o sacrifício dele foi aceito. Então, quando o Senhor ressuscitou dentre os mortos, aquele corpo natural, ao ser ressuscitado, só foi ressuscitado o que era espiritual. A sua natureza ruim ficou no túmulo. Ou seja, foi retirado aquela natureza do pecado. Embora ele nunca tivesse pecado. Não é o nosso caso. É por isso que nós carecemos do sangue do Senhor. É por isso que ele deixou, até mesmo como sinal da aliança, o pão e o vinho. O pão representa o alimento. A palavra dele é o nosso alimento. Mas nós temos um problema. Nós vivemos em um dilema. Porque hoje nós temos duas naturezas em nós. Quando nós cremos, nós somos feitos filhos de Deus. Mas nós ainda temos a natureza pecaminosa, a natureza herdada de Adão. Quem vai crescer mais? Aquela que a gente nos der mais alimento. Qual é o alimento do nosso espírito? É a palavra, é a oração, é o exercitar o espírito. Agora, se a gente se entregar aos prazeres da carne, aí nós vamos ter pouca utilidade para Deus. Vamos voltar, então, para Romanos. Romanos 13. Vamos ler um pouco o contexto. Onde foi dito essas palavras? Senhor Jesus. Vamos ler 13, a partir do 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor
não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Aleluia. Irmãos, aqui mostra que o nosso espírito, mesmo conhecendo todas essas palavras, ele pode ficar sonolento. Nós podemos cochilar. E se tem uma coisa perigosa, é quando a gente cochila no volante de um carro. Quem já teve essa experiência de cochilar, eu já tive, de sair e quem conhece a estrada aqui, onde hoje é o Leixão, tem uma curva bem fechada. E eu cochilei e fui quase reto. Quando acordei, não deu mais para fazer a curva. Graças a Deus não tombou, mas foi um grande susto. Acordei na hora. E aqui é um alerta, irmão. Espiritualmente, nós também podemos cochilar. Nós conhecemos a palavra, mas não basta conhecer. Temos que estar exercitando o nosso espírito. E digo isso a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Nós vimos mais uma vez os irmãos nos alertarem, mostrando os vários aspectos da aurora. A aurora é o momento que precede o clarear do dia, mostrando que existe a aurora astronômica, que são peritos, que só através de equipamentos e conhecimentos precisos conseguem detectar aquele momento. Existe a aurora náutica, que já é um pouco mais acessível, os navegadores já conseguem perceber, e a aurora que todos conhecemos. É a hora que já clareou, mas aí nós temos que estar atentos. Nós temos tido o privilégio de termos uma palavra abundante para que a gente não seja pego de surpresa quando o Senhor voltar. E o evangelho do reino será pregado por toda a terra. Nós queremos ter parte nisso. E é possível. As pessoas estão a nos observar. E o nosso testemunho, às vezes, fala mais alto do que as palavras. Como Lutero falou, temos sempre que pregar, se necessário, com palavras. E vamos aproveitar o tempo agora para compartilharmos. Jesus é o Senhor.